volta aqui com o Linha de Passe, com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro após os jogos que terminaram agora, 9h30 da noite. E acredite se quiser, não porque não tem competência para isso, não porque não se esforça para isso, não porque não tem time para isso, longe disso. O acredite se quiser é que depois de umas 4, 5 rodadas aí do Botafogo titubeando, o que aconteceu de novo é que o Palmeiras passou o Botafogo. O Palmeiras está com a mesma pontuação do Botafogo, 70 pontos, porém o Palmeiras chega a 21 vitórias no campeonato e o Botafogo tem 20. O que eu estou falando é o que aconteceu de novo até agora, mas os dois vão se enfrentar, o Botafogo pode reescrever essa história, estou falando em relação ao ano passado. O Botafogo pode reescrever essa história, quem sabe vencendo o Palmeiras terça-feira, aqui em São Paulo, dando sequência a vitórias, depois contra a Inter e tudo. O Botafogo ainda tem tempo e tem cabeça para isso, e tem time para isso. O time é melhor, inclusive, que o do ano passado, e o ano passado já ficou no ano passado. Esse time não tem nada a ver com o do ano passado. Mas é incrível que o Botafogo conseguiu empatar em casa contra o Criciúma, que briga contra o rebaixamento, empatar em casa contra o Cuiabá, que hoje empatou com o Juventude, está muito difícil para o Cuiabá, deve ser rebaixado, empatar em casa com o Vitória, que está começando a desgarrar de rebaixamento, deve se livrar, mas é um time da parte de baixo da tabela, né? E empatar com o Atlético Mineiro, aí sim um time mais pesado e tal, mas com um jogador a mais durante todo o segundo tempo e num estádio sem torcida. O Atlético jogava em casa, mas sem torcida. O Botafogo desperdiçou aí 8 pontos. E o Palmeiras, que estava dado como morto naquele jogo contra o Corinthians, do 2-0, o Botafogo abriu 6 pontos. O Palmeiras foi tirando. E passou, professor. É e isso aí. Terça-feira, oh meu Deus, que jogo, é final de campeonato. Se bem que se der um empatezinho na terça, prof, Flamengo e Internacional ali, se ganharem seus jogos, eles vão chegando também. Tudo bem, prof? Agora tá pegando fogo demais esse campeonato. Hein? Fora o Fortaleza, que tá com seus 64 também, né? É que titubeou ontem, já fez o jogo, Perdeu uma né? oportunidade ontem. Você lembrou do Acredite Se Quiser? Pois é. E eu vou lembrar do Fogo no Brasileirão. Meu Deus. O SBT de um programa que era Fogo na televisão. Esse é Fogo no Brasileirão e não é só fogo, não. Aliás, é muito mais verdão. Verdão. Como você falou, o Botafogo até pode ganhar de São Paulo, mas vai ter muito mais trabalho ao fazer isso. Porque se a gente levar em consideração uma disputa dos dois, hoje o Palmeiras, ele joga pelo empate. Joga em casa e pelo empate. Como o Abel sonhava, né? Exatamente. O Abel gosta dessa situação. Enquanto o Botafogo, a gente está vendo aí, esse é o lance do gol do Vitória. Gol do Alejandro. Imediatamente, um pouquinho depois do gol do Rafael Veiga. Foi coisa de 1, 2 minutinhos entre um e outro. Eu estava vendo hoje naquele mosaico, né? E eu estava justamente me preparando para colocar o som no gol do Palmeiras quando vejo o gol do Vitória, que é um time que das últimas 6 partidas ganhou 5. Sim. Está tirando o pé da lama com muita categoria. Quem não viu esse jogo pode pensar que o Vitória estacionou o ônibus e que o Botafogo merecia sorte, mais sorte. Não foi bem assim. Muito cruzamento na área, muita bola aérea do Botafogo, que já tinha feito isso 49 vezes contra o Atlético Mineiro. E hoje eu não tenho o número aqui ainda, até se alguém tiver para me passar, agradeço, porque hoje foi bastante também. E num desses cruzamentos até saiu o gol do empate, aos 42 do segundo. Foi contra, né, do Wagner Palha, né, a cabeçada do Tiquinho, sim, que também complica a vida do Botafogo ao ser expulso, ou seja, é um homem a menos para se contar nesse jogo contra o Palmeiras. Hoje em dia o futebol você não joga só com 11, né, joga com 16. Então a sorte do Botafogo, acho que pior do que a sorte, porque aí a gente entra nessa questão supersticiosa. A questão não é bem essa. A questão é que o time não está conseguindo encontrar o seu melhor nível. Eu tenho falado já há algum tempo que o Botafogo realmente exibiu o melhor futebol do país, pelo menos no segundo semestre, com muita certeza, mas que ele não consegue chamar esse bom futebol quando quer e precisa. Isso já aconteceu em outras oportunidades. Naquele primeiro tempo contra o São Paulo, que não voltou no segundo tempo, e nem no outro confronto contra o São Paulo. Sim. Em jogos do Campeonato Brasileiro que a gente citou aqui, o Botafogo alcança momentos mágicos, como naquele jogo, a primeira partida da semifinal contra o Peñarol. Mas parece que ele não tem muito controle
sobre quando chamar essa inspiração. Isso agora vai ser necessário, agora é fundamental, não só no jogo da terça-feira, nós estamos entrando na semana da decisão da Libertadores contra o Galo. Então, nesse momento, o Botafogo passa por mais um choque psicológico. Eu concordo com você, não tem a ver, não é a mesma coisa do ano passado, é um time mais forte, nada a ver, é um trabalho mais consistente, mas o torcedor botafoguense está muito frustrado nessa noite. E o palmeirense muito mais seguro. O Palmeiras fez uma partida segura em Goiânia contra um adversário, agora matematicamente rebaixado. Sim, é o Atlético Goianiense rebaixado. Rebaixado de fato, de direito ele já estava. Sim. Agora é de direito, matematicamente o Atlético não alcança nada. E o Palmeiras administrou muito bem essa partida. Teve a volta do Estevão, foi fundamental. Aliás, deu assistência para o Veiga, uma jogadaça do Estevão. O lance do gol é meio gol do Estevão. Meio gol do Estevão. O menino faz realmente muita diferença. Aliás, daqui a pouco quero falar de Estevão e Rafael Veiga, né? Porque o Estevão já vinha fazendo a diferença, os números do Estevão são impressionantes, é artilheiro do campeonato, inclusive, né? Mas também essa arrancada do Veiga, desde que voltou. Importante. A quantidade de gols, são 9 gols em 11 jogos. 9 gols em 11 jogos. Rafael Veiga já é vice-artilheiro do campeonato também. Um negócio impressionante. Por linhas tortas, né? Porque a gente nunca quer que ninguém se machuque, mas o fato é que aquela contusão do Maurício ajuda o Veiga. Sim. Porque ele era o candidato a perder o lugar, ainda que estivesse num momento em ascensão. Sim. E agora o Palmeiras chega a mais um momento decisivo da mão do Abel, em condições muito parecidas com outras, e que conseguiu dar a volta por cima. O Veiga ele faz um gol fundamental contra o Bahia, quando o Palmeiras estava perdendo por 1-0 e não estava bem no jogo, abre ali, né, coloca o Palmeiras no jogo. E o gol de hoje, evidentemente, que é o gol que dá a vitória. Vamos acionar o pessoal lá no Paraguai, vamos lá, porque eles já falaram bastante lá da conquista do Racing, a derrota do Cruzeiro, e agora o Zupa e o nosso querido Pascoalzito. Aliás, agradecer aos dois, viu? Porque realmente trabalharam demais hoje o dia. A gente ainda deu um toque e falou, gente, será que vocês conseguem ainda ficar no linha com a gente e tal, não sei o quê? E os dois super solícitos. Obrigado. É bom falar isso no ar, né? Porque o trabalho é árduo, é difícil. Calor danado lá e tal, e transmissão e tudo. E a semana inteira. E atenderam o pedido da gente hoje, aqui no começo da noite, inclusive, para ficar mais um pouquinho conosco. Então, desde já, agradecer aí o esforço dos dois. E falar desse campeonato brasileiro, principalmente, claro, dessa briga pelo título, porque, olha, meus amigos, é impressionante, viu? Impressionante o que está acontecendo. Digamos que um Botafogo melhor que o do ano passado, esse time é melhor do que o do ano passado, sem dúvida. É um trabalho mais sólido, inclusive, deixou um Palmeiras, que é um Palmeiras, se a gente pensar, inferior ao do ano passado, até por desempenhos individuais, um time que teve algumas dificuldades na temporada. O Palmeiras passou o Botafogo, meus amigos. Vocês escolhem por quem começar. Hoje vocês mandam aqui. Não, assim, boa noite, William. Boa noite, prof. Boa noite ao fã de esportes que continua com a gente no linha. Pascoalzinho, tem coisa, como o William falou, que alguém pede e a gente fala, dá para fazer. Eu consigo fazer. Tem coisa que a gente tem prazer em fazer. E a gente se sente... Estar na linha de passe é um prazer A gente se sente na obrigação de fazer pela amizade, pelo companheirismo, pelos profissionais que tem. A gente tem muita alegria de estar aqui com vocês e sempre é um prazer enorme estar com vocês aqui. Agora, eu queria recuperar alguns pontos, né? O Botafogo tem uma torcida muito supersticiosa. É o caso, o professor vai lembrar, é o caso da meia cinza. Não jogar com a meia cinza, meu Deus do céu, não vai dar certo. Por que jogou com aquela camisa? Não era aquela camisa para jogar. Hoje não é, o dia não é esse. Sempre tem alguma coisa para o torcedor do Botafogo. E quando o Palmeiras passa agora em número de vitórias a equipe do Botafogo, isso vai pesar. Você sabe que esse instante do Campeonato Brasileiro representa para o Botafogo um grande problema. Primeiro, o Botafogo não vai ter como poupar os seus principais jogadores na terça-feira, pensando no jogo de final de semana contra o Atlético Mineiro, que é decisão da Libertadores da América. E é claro, você vai ver conosco aqui com essa cobertura espetacular que você tem aqui na ESPN e nos canais Disney. Então, a obrigação do Botafogo ficou muito maior. Sim. Ah, mas o Botafogo vai jogar com o Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, se dá o luxo de jogar por um empate em casa, né?
Ah, mas o time do Fortaleza pode chegar, o Internacional pode chegar, o Flamengo pode chegar. Muito legal que isso aconteça. Mas ainda eu acho que está na mão dos dois essa disputa. Pela diferença de pontos e pelos adversários que os dois têm pela frente. Então eu acho que pesa muito para o Botafogo esse tipo de situação, pela obrigação de resultado contra o Palmeiras e sabendo que no final de semana tem outra obrigação, que é um título da Libertadores, título que o Botafogo não tem. Assim, algumas rodadas, algumas semanas, poucas, não muitas, já com a final da Libertadores definida, o que se falava é, numa dessa o Botafogo consegue chegar para o jogo contra o Palmeiras já campeão brasileiro. E descansado. Era esse papo. E descansa para ir para não depender desse jogo, ou no máximo brigar por um empatezinho, administrar o fim do campeonato e focar no jogo de sábado. O jogo virou completamente, o Botafogo não é mais líder do campeonato, e a semana que inicia amanhã, né, porque domingo é o primeiro dia da semana, muita gente não sabe, mas domingo é o primeiro dia da semana. A semana que começa amanhã é uma semana que ela tem um potencial de ser redentora para a história do Botafogo, ou ser um nível de catástrofe muito grande. E aí, assim, a gente passou o ano inteiro falando sobre como o Botafogo conseguiu se descolar dos traumas do ano passado, trocando o time, mudando postura, né? Então o Botafogo flertou com momentos dramáticos na atual temporada que poderiam remeter ao que foi o ano passado, mas o Botafogo lidou muito bem. Então, por exemplo, o Palmeiras, contra o Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras quase levou o confronto, o Botafogo conseguiu segurar. Contra o São Paulo, tomou o gol no fim, contra o São Paulo foi para os pênaltis. Você fala, vai voltar o trauma. O Botafogo foi firme, foi gigante e passou por cima do São Paulo e do trauma nos pênaltis. Mas mesmo sabendo, e assim, e os próprios jogadores e o Arthur Jorge se incomodaram ao longo da temporada quando o assunto ano passado era trazido. Nesse comparativo, né? Agora, diante do que está acontecendo agora, por mais que não obrigatoriamente não tenha uma coisa a ver com a outra, que não é o mesmo time praticamente, do time titular, só o Marlon Freitas ficou, vai ser, diante desta semana, antes do jogo de terça, por exemplo, ou depois do jogo, dependendo do que acontecer, vai ser inevitável que essa comparação será feita novamente. E assim, me chama a atenção que o Botafogo perde a liderança do campeonato por ter empatado em casa com Criciúma, Cuiabá e Vitória. 3 daqueles que brigam numa faixa de queda do campeonato. 6 pontos largados para esses 3 times. Isso pode ser determinante para o campeonato acabar de novo nas mãos do Palmeiras, William. Aliás, o Abel está falando nesse momento. Vamos ouvir o treinador do Palmeiras. Vamos nessa. Assim, em relação ao calendário, já falei muitas vezes. Vocês estão a ver agora na Europa muitas equipas a queixarem-se com a quantidade de lesões que têm, sobretudo as equipas inglesas. Eu já bati muitas vezes nessa tecla, só que do outro lado a parede tem pontas, são muito afiadas, portanto o ricochete é muito grande, portanto não adianta aquilo que eu penso, isso não é uma decisão minha, não sou eu que tenho que tomar essas decisões, infelizmente. Em relação ao que tu estavas a dizer, isso tem muito a ver com nós quando chegamos, se vocês se lembrarem, nós competimos com o River e foi extremamente difícil. Há aqui questões que têm a ver com conjuntura económica dos países, que faz com que uns tenham mais supremacia sobre os outros. Se vocês forem à Europa também é assim, vocês veem em Portugal só vai... eu acho que agora são 2, diretamente à Liga dos Campeões. Outros têm que ir à pré-eliminatória. Na Grécia não vai nenhum. Isso tem muito a ver com a força dos próprios países, e o reflexo do país é o reflexo do futebol. Portanto, a questão não é andar para trás, a questão é como é que nós vamos conseguir que as outras equipas também melhorem. Em relação ao estadual e em relação ao calendário, eu já falei muito sobre isso. Já vos disse, eu como líder de uma instituição, às vezes tenho que tomar decisões difíceis, e às vezes o que nos dá mais jeito é não tomar decisões, não é? Mas enfim, isso é uma questão que pouco importa agora. O importante é que, como disseste muito bem, estamos na Libertadores outra vez, isso também é importante, e faltam 3 jogos para acabar este campeonato, que para nós é muito importante também. Abel, faltando então 3 jogos para o final do Campeonato Brasileiro, sua equipe assume a liderança, tem esse jogo
com muita cara. Você fala que todo jogo é final, mas o de terça tem uma cara ainda mais de final para os duas melhores equipes, com a mesma pontuação no campeonato. Palmeiras acima agora na tabela. Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? Deixaram o Palmeiras chegar agora. Já era, meu irmão. Era uma vez, né? O Palmeiras vai ser campeão brasileiro de novo, tricampeão brasileiro. Porque do jeito que as coisas estão aqui, vamos dar uma olhada aqui, o que a gente tem de calendário. O próximo jogo define o título, né? O próximo jogo vai ser o definidor do título. O Palmeiras pega o Botafogo em casa. Cara, chega da dó, velho. Na moral, né? Chega da pena do Botafogo. Sinceramente, vou ser sincero aqui. É vergonhoso o que esse time faz, né, cara? Vamos ver se eles ganham pelo menos a Conmebol Libertadores para tampar o vexame, né? Porque não dá para torcer pro Atlético, né, mano? Eu não vou torcer pro Atlético ser campeão da Libertadores. Prefiro o Botafogo, que não tem nenhuma. Se eles ganhar, já tá... já vai dar para ter um pouco menos de pena dos caras, porque é triste, né, galera? Os caras dominou o Campeonato Brasileiro inteiro, carregou inteiro. No final do campeonato, eles colocam a taça no colo do Palmeiras, mano. Que brincanagem é essa, né? Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo aí.